Voltamos agora ao nosso canal de estudos para dar seguimento à leitura de organizações criminosas, a Lei 12.850, e agora vamos até o final da lei. Acompanhe comigo a leitura da letra de lei na tela e bora estudar. No vídeo passado, na primeira parte, nós encerramos aqui no parágrafo 3º, então, do artigo 7º, e agora nós vamos dar continuidade lendo sobre a ação controlada no artigo 8º da Lei de Organizações Criminosas. Artigo 8º. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. Então, aqui fala sobre o conceito, do que consiste a ação controlada. Parágrafo 1º. O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Parágrafo 2º. A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada. Parágrafo 3º. Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. Parágrafo 4º. Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada. Artigo 9º. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades de países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Seção 3 da infiltração de agentes. Muito importante também essa lei, Artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá os seus limites. Então, no caso da infiltração de agentes, precisa aqui, de uma autorização judicial e o juiz e essa autorização estabelecerá os limites da infiltração de agentes. Parágrafo 1º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Parágrafo 2º. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Parágrafo 3º. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade. Então, deve ser comprovada que a necessidade para prorrogação. Para, eventuais renovações. Parágrafo 4º. Findo o prazo previsto no parágrafo 3º, prazo de 6 meses, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. Parágrafo 5º. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público poderá requisitar a qualquer tempo relatório da atividade de infiltração. Artigo 10A.
Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos no caput do artigo 10 na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Parágrafo 1º. Para efeitos do disposto nesta lei, consideram-se, inciso 1, dados de conexão: as informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo da internet, que é o IP, né, utilizado, e o terminal de origem da conexão. Então, esses são os dados de conexão. Inciso 2. Para os efeitos dessa lei, consideram-se dados cadastrais as informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Parágrafo 2º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá quem? Sempre, né, gente? O Ministério Público. Todo mundo fala até junto, né? Parágrafo 3º. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º dessa lei e se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis. Parágrafo 4º. A infiltração será autorizada pelo prazo máximo, ou máximo não, estou inventando lei aqui, né? Pelo prazo de até 6 meses, né? Sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total, aqui fala em total, lá em cima não fala, né? Aqui fala o total não exceda as 720 dias e seja comprovada sua necessidade. Muito importante lembrar disso aqui. Até outro parênteses aqui, lembrei da última prova da Polícia Civil de Goiás, na discursiva, foi assim, pesada, né? Foram questões pesadas, detalhadas sobre a lei de organizações criminosas, inclusive cobrou esses prazos. Voltando, né, depois do desabafo, parágrafo 5º. Fim do prazo previsto aqui no parágrafo 4º deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente se cientificará ao Ministério Público. Parágrafo 6º. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar, a qualquer tempo, o relatório da atividade de infiltração. Parágrafo 7º. É nula a prova obtida sem observância do disposto nesse artigo. Artigo 10b. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Artigo 10c. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 1º desta lei. Faz total sentido, né, gente? Esse artigo. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Artigo 10d. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados,
gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com o relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput desse artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. Artigo 11. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada nos casos de infiltração de agentes na internet. Artigo 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado. Parágrafo 1º. As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo de 24 horas após a manifestação do Ministério Público, na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e da segurança do agente infiltrado. Parágrafo 2º. Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público, quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente. Parágrafo 3º. Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será assustada mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial. Artigo 13. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Parágrafo único. Não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Também faz total sentido. Esse parágrafo único é muito importante lembrar. Seguindo aqui, artigo 14. São direitos do agente. Inciso 1. Recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Inciso 2. Ter sua identidade alterada, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 9º da Lei 9.807 de 99, bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas. Inciso 3. Ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário. Inciso 4. Não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação sem sua prévia autorização por escrito. Seção 4 vai falar aqui agora do acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações. Artigo 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Artigo 16. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 anos, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens. Artigo 17.
As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo prazo de 5 anos, à disposição das autoridades mencionadas no artigo 15, registros de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. Seção 5 dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção de prova. Artigo 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito tem a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e infiltração de agentes, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia no curso de investigação ou do processo, pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena que incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta lei. Obstrução de ações contra o crime organizado. Aqui no artigo 21A, solicitar, mediante promessa ou concessão de vantagem de qualquer natureza, ou ordenar a alguém a prática de violência ou de grave ameaça contra agente público, advogado, defensor dativo, jurado, testemunha, colaborador ou perito, com o fim de impedir, embaraçar ou retaliar o regular andamento de processo ou investigação de crimes praticados por organização criminosa ou a aprovação de qualquer medida contra o crime organizado, pena de reclusão de 4 a 12 anos e multa. Então, aqui a obstrução de ações contra o crime organizado tem essa pena. Parágrafo 1º. Incorre nas penas deste artigo quem pratica as condutas nele previstas contra cônjuge, companheiro, filho ou parente consanguíneo até o 3º grau ou por afinidade das pessoas relacionadas no caput desse artigo. Parágrafo 2º. Se a violência ou grave ameaça é tentada ou consumada, aplica-se também a pena combinada ao crime correspondente. Parágrafo 3º. O condenado pelo crime previsto neste artigo deverá iniciar o cumprimento da pena e estabelecimento penal federal de segurança máxima. Vejam que esses parágrafos aqui são recentes, incluídos agora em 2025. Parágrafo 4º. O preso provisório investigado ou processado por crime previsto nesse artigo será recolhido a estabelecimento penal federal de segurança máxima. Agora, o crime de conspiração para obstrução de ações contra o crime organizado, também incluído aqui pela Lei 15.245 de 2025, artigo 21b. Ajustarem-se 2 ou mais pessoas para a prática de violência ou de grave ameaça contra agente público, advogado, defensor dativo, jurado, testemunha, colaborador ou perito, com o fim, a finalidade aqui deve ser impedir, embaraçar ou retaliar o regular andamento do processo ou investigação de crimes praticados por organização criminosa ou a aprovação de qualquer medida contra o crime organizado. A pena será de reclusão de 4 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas deste artigo quem pratica as condutas nele previstas contra cônjuge, companheiro, filho ou parente consanguíneo até o 3º grau ou por afinidade das pessoas relacionadas no caput desse artigo. Parágrafo 2º. Se a violência ou grave ameaça é tentada ou consumada,
aplicam-se também a pena combinada ao crime correspondente. Parágrafo 3º, o condenado pelo crime previsto nesse artigo deverá iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento penal federal de segurança máxima. Parágrafo 3º, também o preso provisório, aqui em cima é o condenado, e aqui é o provisório, investigado ou processado por crime previsto nesse artigo, será recolhido ao estabelecimento penal federal de segurança máxima. E agora o capítulo 3, que fala das disposições finais. Artigo 22. Os crimes previstos nessa lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário previsto no Código de Processo Penal, observado o disposto no parágrafo único desse artigo. E o parágrafo único diz que a instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu. Artigo 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Parágrafo único. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3 dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação. E aqui abaixo temos, os artigos 24 e 25, falando de alterações no Código Penal, que nós vamos ver quando estivermos lendo ali sobre associação criminosa, quando estivermos fazendo a leitura do Código Penal, para pegarmos a letra da lei completa ali e a pena de reclusão e as penas que indicam lá no Código de Processo Penal. Tá? E por aqui terminamos a leitura dessa lei de organização criminosa. Espero que tenham gostado da leitura e acompanhado até o final. Bons estudos e nos vemos nos próximos vídeos.